Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e notícia quentíssima que acabou de sair. Fazem 5 minutos que acabou de sair, a gente tá trazendo um vídeo pra vocês aqui. Mas aqui é um reforço que a torcida do esporte tava querendo há muito tempo. A parada não rolou esse ano, mas parece que a coisa vai rolar agora, porque Jean Carlos e Sport negociam para a temporada 2024. O GE, o Globo Esporte, acabou de trazer essa informação pra gente aqui. Quentíssima. Sport negocia com o Jean Carlos para ser o primeiro reforço de 2024. Eu vou explicar tudo pra você aqui nesse vídeo, irmão. Informação que acabou de sair, só quero pedir pra você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, o vídeo é sem comercial. Então, dá essa moral pra gente, tá bom? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá, sem perder muito tempo. Vamos para a matéria aqui, eu vou colocar os prints para vocês lerem comigo aqui essa matéria, acho interessante vocês terem esses prints aqui, mas vamos lá. Sport negocia com Jean Carlos para ser o primeiro reforço de 2024. Direção do Leão esteve reunida com o empresário de Jean. Tempo de contrato ainda é impasse, ou seja, já mostra aquela parada de que, essa história de que não iam negociar só quando chegasse técnico, isso é balela. Estão conversando já, tá? Isso já é uma informação que saiu. Fala o seguinte, ó. O Sport está no mercado em busca de reforços e o primeiro deles pode ser o meia Jean Carlos, ex-náutico, que disputou a Série B pelo Ceará. As conversas estão bem encaminhadas. Alguns pontos ainda precisam ser discutidos, como, por exemplo, o tempo de contrato. O executivo de futebol Jorge Andrade teve uma reunião com o empresário de Jean Carlos na última terça-feira, ou seja, ontem, no CT do clube, onde foram colocados os números da negociação. O salário está, isso é importante, o salário está acertado, mas há um impasse sobre o tempo de contrato. O Leão quer 1 ano, enquanto o jogador pede 2 anos de contrato. O contrato de Jean Carlos com o Ceará vai até o fim de 2024, mas a princípio o clube cearense não vai se opor à transferência. Jean Carlos e Sport estiveram muito próximos de fechar, a gente falou sobre isso em 2022 na época, né? O Sport ofereceu 3 milhões e entre 3 milhões e 3 milhões e meio e o jogador um salário de 200 mil, mas o Timbu não aceitou naquele momento, tá? Então, ó, vamos com calma agora aqui, porque tem algumas paradas interessantes aqui. O primeiro ponto é o seguinte, né? O GE, inclusive, quem trouxe essa matéria foi o Thiago Medeiros, né? O Thiago Medeiros que geralmente não trabalha como repórter há muito tempo, apresentador, mas trouxe essa matéria aqui. Mas vamos lá. Primeiro ponto é que eu falei no início do vídeo. O Sport, ele tá no mercado. Ele tá no mercado para trazer contratações. Essa história de que o Sport iria esperar o executivo chegar é balela. Inclusive o Jorge Andrade, ele já conversou, né? Ou seja, já estão num processo encaminhado, aí o Sport já tá no mercado. Hoje, se a gente for analisar, pô, hoje é quarta-feira. Então a matéria não fala se foi ontem ou se foi terça-feira passada, mas fala terça-feira. Eu acredito que seja ontem, porque semana passada ainda estava na temporada, né? Então, de fato, ainda não tinha muito o que se discutir, mas poderia estar negociando alguma coisa já. Mas tá tendo essa negociação. Segundo a matéria do Thiago Medeiros, o negócio tá bem encaminhado, né? O negócio tá encaminhado. Ele fala até aqui na matéria, para não falar bobagem, o salário está acertado. O salário está acertado, a negociação não vai se impor com relação ao Ceará. Não fala se nessa negociação vai ser um empréstimo, vai ser um contrato em definitivo. A verdade é que como o jogador ele tem só 1 ano de contrato, acaba que aquele valor que o Sport ofereceu antes, 3 milhões e meio, já deu uma queda, né? Ou seja, é um valor que já desvalorizou. Então, um valor que está dentro da realidade do Sport, acredito eu, né? Não estou no financeiro do clube. Né? Outro ponto é o seguinte, o único impasse é o contrato. O Jean Carlos, que é um contrato mais longo, de 2 anos, ou seja, já pensando, né, em Série A e pensando em ter uma estabilidade maior, enquanto o Sport quer um contrato de 1 ano. Então, acredito que isso aí não vai ser um empecilho de fato, tá? Eu acho que de fato ele veio com um contrato de 2 anos mesmo, até porque o Jean Carlos é novo, né? Acho que ele tem 30 anos, não é um jogador tão velho. Então, tem de fato ali tem de fato muito tempo para jogar bola ainda, né? O Jean Carlos, cara, a gente sabe isso. Eu entrevistei o Jean Carlos no começo do ano, né, na final da Copa do Nordeste. E o Jean Carlos, quando você pergunta a ele sobre o esporte, ele fala do carinho. Inclusive, ele fala do carinho da torcida, né? Ele falou, pô,
a gente tentou negociar com o Sport, infelizmente não deu, né? Mas eu fico feliz porque eu recebi muita mensagem positiva da torcida do Sport, o carinho. Então é um cara que ele já quer jogar no Sport desde o tempo que ele jogava no Náutico. Essa aqui é a verdade, tá? É um jogador que sempre desejou jogar no Sport, mas teve para mim, esse processo amador, né, que é da torcida, da diretoria do Náutico, a antiga diretoria, de não negociar jogador com rival. Acho que isso é uma besteira no mundo do futebol hoje, não existe. A gente vê muito na Premier League acontecendo, a gente vê muito isso na La Liga, e aqui em Pernambuco os caras querem fazer questão com isso. Por exemplo, se o Sport não fechar agora com o Wagner Love, que recebeu uma proposta do Náutico, qual o problema dele ir pro Náutico? Sabe? Qual o problema dele ir pro Náutico? Não quer utilizar o jogador? Deixa um outro time utilizar. Ou então, se tem uma negociação grana rolando, qual o problema de não fazer, tá? A matéria aqui, ela finaliza dizendo o seguinte, né? Ele fala o seguinte, ó. No final da temporada, o Ceará apresentou uma proposta no valor de 500 mil que foi aceita pelo Náutico, né? Ou seja, falando que o Náutico fez a negociação e o Náutico recebeu até um valor menor. A matéria, ela não fala aqui, né? Fala que o negócio está bem encaminhado, mas ela não fala de fato aqui que pé está andando nesse momento. Fala que está encaminhado, de que o único entrave seria a questão do tempo de contrato. Como eu falei, eu acho que isso não vai ser um problema. Falando sobre o jogador, eu acho que é um jogador que se encaixa muito bem no time do Sport. É um jogador que, inclusive, o Sport sentiu a necessidade de ter esse ano. Tá? Não conseguiu ter um jogador como o Jean Carlos, até porque o Jean Carlos, ele é de fato aquele camisa 10. Aquele jogador que, pensante no meio campo. Quando ele jogava no Náutico aqui, inclusive jogou muita bola, a melhor fase da carreira dele, ele era um jogador pensante, era aquele maestro que pegava a bola, que olhava o jogo, faz gol de falta, dá boas assistências, vira bem o jogo, é um jogador que consegue definir partidas. Não deu certo no Ceará, Luna. Mas quem deu certo no Ceará esse ano, irmão? Essa aqui é a verdade. Tirando a Copa do Nordeste, ninguém deu certo no Ceará esse ano. O Ceará não conseguiu fazer um bom trabalho. Essa é que é a verdade, tá? Então eu acho que sim, o Jean Carlos seria um baita de um reforço para o Sport para 2024. Iria colocar uma pimentinha a mais no Campeonato Pernambucano, né? E se de fato se concretizar a situação do Wagner Love indo para o Náutico e o Jean Carlos vindo para o Sport, aí ia ser uma rivalidade gigantesca. Ia ter uma pimenta muito bacana nesse Campeonato Pernambucano, mas claro, seria um jogador que agregaria muito o Sport, principalmente para a temporada 2024, quando a gente fala de Série B. Eu acho que é um jogador que poderia agregar. Não é mais aquele Jean Carlos da época do Náutico? Não sei, de fato, não sei. Não teve uma boa passagem agora pelo Ceará, mas também ninguém teve. Mas é um jogador que, para mim, pode agregar muito a esse time do Sport Clube do Recife, mas eu quero saber a tua opinião. Fala pra mim, meu querido, o que é que você acha? Você acha que é uma baita contratação pro Sport trazer o Jean Carlos? Ou você acha que não, que é um jogador que não agregaria? Enfim, deixa aqui nos comentários e a gente vai ficar aqui ligado aqui. Qualquer atualização, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.